Olha, eu acho que assim, quando eu assumi a minha primeira equipe na Atento, com 19 anos, era muito autoconfiante, né? Eu olhava que eu era o melhor teleoperador, eu julgava os supervisores, né? Eu Uhum. julgava dizendo, putz, esse cara não faz nada, eu tô aqui atendendo e o cara tá ali passeando e tal. E aí, a partir do momento que eu fui colocado nessa posição, né, que daí é gerir outras pessoas, aí eu comecei a entender que realmente, eu comecei até a questionar se isso era pra mim, naquele momento, né? Eu lembro que assim, eu fui pra casa, acho que 2, 3 dias seguidos, assim, pensando em desistir e chorando à noite, mas eu não poderia falar pra minha esposa que eu tava naquela pressão, porque eu tinha que pagar as contas e tal. Uhum. Mas eu chegava pros teleoperadores, porque assim, e aí não é uma crítica, mas eu fui colocado na posição, sem treinamento nenhum, vai lá e aprende, né? E assim, eu Ah, sentei, sim. eu sentei na cadeira e falei assim, putz, o que que eu sempre vi um supervisor fazendo? Aí eu vi o supervisor monitorar, eu vi o cara dar feedback, eu vi ele fazer isso. Então, eu acho que é isso que eu devo fazer. Eu não tive nenhuma orientação. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Só que a maior parte dos supervisores não faziam aquilo. Né? Monitorava muito pouco, enfim. E isso incomodava as pessoas que eram monitoradas. Eu não sabia, né? Eu também recebia pouco feedback, assim, como Uhum. operador. Mas Uhum. também não sentia falta, porque eu achava que eu era um dos melhores, né? Que eu não precisava. Eu não precisava daquilo. E aí eu comecei a chamar as pessoas para falar da monitoria, para dar feedback. Eles falaram, mas por que você está me avaliando? Quem é você? Né? Quantos anos você está aqui? Quanto tempo você tem de casa? De onde você surgiu? Porque eu trabalhava de manhã, conhecia muitas pessoas de manhã e fui ser supervisor à noite. Eu não Uhum. conhecia ninguém. Então as pessoas que eu conhecia, que eu me relacionava, essas pessoas elas não me conheciam. Uhum. E aí foi mais difícil ainda. Então eu lembro até hoje, uma pessoa de 40 anos, na idade que eu tenho hoje, eu falou, cara, quem é você para vir falar disso, cara? Nem te conheço, você nem tem idade, saiu da fralda esses dias, quer falar como eu atendo, como eu tenho que fazer as coisas. E aquilo para mim eu não sabia sair daquilo, né? Não sabia, eu falar o quê, cara? Vou me impor aqui, falar, não, eu sou seu chefe, não sei o quê. E aí eu comecei a entender que eu achava que por você ser supervisor, as pessoas iam te respeitar porque você tinha o cargo, né? Uhum. Porque eu respeitava assim. Eu falava mal por trás, né? Que eu achava que eles não faziam nada, mas na frente eu falava que eles, né? Eu respeitava como se fosse uma autoridade. E eu achava isso, eu achava que eu ia ser uma autoridade, as pessoas iam me respeitar e ponto, porque me colocaram lá. E aí eu comecei a ver que isso era uma conquista, né? Que isso não era porque me deram o título que as pessoas iam me respeitar Uhum. de um dia para o outro. Então eu acho que esse foi o grande, não sei se o primeiro tombo, mas eu acho que foi a primeira coisa que eu comecei a entender que eu não sabia nada, que aquilo que eu achava que sabia não era suficiente, né, para eu tocar esse novo desafio. Então acho que foi aí que eu comecei a cair, de fato, na real, que ser profissional, liderar um time é algo muito além do que eu imaginava. Uhum.